Olá, pessoal. Para complementarmos o tópico 8, vamos trabalhar neste segundo vídeo a maximização do lucro na perspectiva de uma empresa que opera em um mercado monopolista. Certo? Então, já verificamos, já trabalhamos com vocês a maximização do lucro no primeiro vídeo com relação a mercado de concorrência perfeita, em que o preço é dado pelo mercado, independente da quantidade, e a decisão da empresa era qual? Qual quantidade eu vou operar, em qual quantidade eu vou produzir e vender para maximizar o meu lucro, dado que o preço já advém do mercado, né? O preço é dado pelo mercado. Para agora, nesse segundo vídeo, nós vamos trabalhar o contexto em que a empresa opera no mercado, ou numa estrutura de mercado monopolista, ou seja, ela tem um grande poder de formar preço e também definir a quantidade que ela vai ofertar para o mercado. Certo? Então, dependendo do preço, maior ou menor, mais pessoas, devido à sua utilidade atribuída àquele produto, mais pessoas ou menos vão poder acessar, ou seja, comprar aquele produto. Então, cabe à empresa monopolista, mesmo ela sendo a detentora da produção exclusiva, podemos dizer assim, daquele produto, naquele mercado, cabe ela definir qual quantidade ofertar e a qual preço, de forma a maximizar o seu lucro. Se ele colocar um preço exageradamente alto, poucas pessoas vão conseguir comprar, né? A utilidade, né, dada aquele produto, vai possibilitar que poucas pessoas comprem aquele produto. Então, vai ter um preço alto, mas uma quantidade pequena. Se colocar um preço muito baixo, muitas pessoas vão poder comprar. Só que, dado o preço muito baixo, isso também pode não maximizar o lucro. Então, a ideia é encontrar esse meio termo, que não seja um preço nem muito alto e nem muito baixo, que faça com que as pessoas comprem um produto e maximize o lucro. Isso do ponto de vista da firma monopolista, certo? Ela tem poder de formar preço, tá certo? Nos mercados, considerando que ela é a única produtora. E há muitas pessoas demandando, certo? Então, vamos à explicação. Lembre desse primeiro gráfico, que seria para firmas operando em concorrência, e esse segundo gráfico já vai ser o nosso resultado aqui para monopolista. Eu vou explicar de forma bem detalhada. Lembrem-se, no mercado competitivo, só para comparar, existem muitos produtores, muitos compradores, e a firma em si, que é o nosso objeto de análise, para maximizar o lucro, ela é um átomo, será atomizado entre muitos produtores. E ela é price take, ou seja, ela aceita o preço que é dado pelo mercado. Ela não pode querer aumentar muito o preço, porque se ela fizer isso, o consumidor compra do concorrente, que tem um preço próximo ao preço de equilíbrio. E a curva de demanda do produto da empresa é horizontal, ou seja, ela pode vender qualquer quantidade que quiser, porque o preço já é dado. Esse ponto em azul é o que está aqui representado, né, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. No caso da firma monopolista, é o contrário. Não é que seja o contrário, é diferente. Por quê? Porque ela não é atomizada, ela é a única produtora. Então, a curva de demanda daquele mercado específico, né, curva de demanda, ou seja, quantidade e preço, é a própria curva de demanda da empresa. Porque ela é a única produtora naquele mercado. Então, dependendo do preço que ela estabelecer, mais ou menos pessoas vão poder comprar aquele produto, dada a sua utilidade, né? Então, atribuído. Então, isso eu comecei o vídeo explicando e estou reforçando agora e vou repetir outras vezes também. Que é a grande diferença, o grande pulo do gato para entender a diferença da maximização do lucro da empresa que opera no mercado de concorrência com relação à empresa que opera em um mercado monopolista, certo? Essa é a grande diferença. Eu já falei 2 vezes e vou repetir novamente. Já numa firma monopolista, existe um único produtor, ele é um price maker, tá certo? Ele faz o preço, tá certo? Ele determina o preço no mercado. Claro, ele não pode exagerar muito, porque senão poucas pessoas vão poder comprar. E também, se ela colocar um preço muito, muito, muito baixo, pode ser que a quantidade vai ser alta de vendas, só que o lucro não vai ser o máximo que ela pode obter. Então, ela vai encontrar aí o meio termo, que é o nosso objetivo de discussão deste vídeo. Então, o principal que eu quero que vocês tenham em mente é que, numa firma monopolista, a curva de demanda é descendente e justamente coincide com a curva de demanda do mercado. Mas por quê, professor? Porque ele é a única produtora. Então, o mercado, a curva de demanda daquele mercado, daquele produto,
é justamente a própria curva de demanda da empresa. Bom, se ela colocar um preço muito alto do produto, poucas pessoas vão comprar, pouca quantidade de pessoas. Se colocar um preço muito baixo, muitas pessoas vão poder comprar. E cabe a gente aqui, como analista, definir o ponto que otimiza o lucro dela. Isso olhando no ponto de vista da empresa. Eu não estou falando aqui do ponto de vista social, que nós já vimos, discutimos, que o monopólio é ruim para o consumidor, tá certo? Geram aí ineficiências, menos preço de equilíbrio, não opera no preço de equilíbrio e, de alguma forma, não contribui para a maximização dos excedentes do bem-estar social. Isso a gente já discutiu, eu vou até rememorar isso aqui no final deste tópico. A gente está discutindo aqui, não é do ponto de vista social, é do ponto de vista da firma, como maximiza o lucro da firma. Tem esse recorte em mente para saber o que a gente está discutindo aqui, certo? Então, vamos explicar como é que funciona a maximização do lucro de uma firma monopolista, logo com o caso, certo? Vamos aqui, ó. É uma fornecedora exclusiva de água de determinada região, suponho. Considerando as informações apresentadas a seguir sobre receitas e custos, apresente graficamente o ponto em termos de preço. Pode ser variável, né? Não é o mesmo preço de concorrência, o preço lá é único. Então, determine o ponto em termos de preço e quantidade em que o lucro total da empresa seria maximizado, certo? Então, qual quantidade, qual preço faz com que eu maximize o lucro da empresa no período. Então, vamos aqui às informações. A quantidade do produto vai de 0 a 1, 1.000 metros cúbicos, que seja, é água aqui, né? Ou galões, não importa. A quantidade de venda do produto, tá certo? Variando de 0 até 8. O preço, então assim, ó, a 11 dólares, ninguém compra um garrafão de água, uma unidade de venda de água. Ninguém está disposto a pagar por isso. Vão fazer outro tipo de uso, certo? Supõe. A 10 reais vai ter um que vai comprar. Ou 10 dólares. A 9 dólares, a utilidade, né, atribuída é alta por alguns poucos, que seriam, no caso, 2 consumidores. Então, 2 unidades seriam vendidas, suponham, até 2 para o mesmo consumidor. Ao preço de 8, mais pessoas estariam dispostas a pagar, né, por aquele produto. E a um preço de 3, mais ainda 8 pessoas. Ou seja, curva de demanda. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Isso a gente viu lá nos primeiros tópicos de microeconomia. Receita total, não foge à regra, receita total é preço vezes quantidade, independente se é empresa concorrencial, monopolista, não importa. 0 produtos, 0 de receita. Um produto vezes 10, 10 dólares. 2 produtos a 9 dólares por unidade de preço, 18 dólares. Então, isso atinge aqui um ponto de máxima no ponto 5 e 6, tá certo? 30 dólares, e depois começa a decair. A gente viu também que a receita ela tem um comportamento de parábola que atinge um ponto máximo. Receita média, o que é receita média, não foge o conceito, é a receita total dividida pela quantidade. Então, 10 dólares de receita dividido por uma quantidade, 10. 18 dólares de receita dividido por 2 unidades, 9. E por aí vai. Ou seja, a receita média da empresa ela vai decaindo. Lembrem-se que lá na estrutura concorrencial, o preço igual à receita média, que é igual, inclusive, à receita marginal. Aqui vocês vão ver que no monopólio é totalmente diferente. São valores distintos, certo? A receita média até pode se igualar ao preço, mas a receita marginal, vocês vão ver que não. Vamos ver aqui, ó. Receita média é a variação da receita dado uma quantidade a mais vendida. Então, de 0 para 1 unidade, qual foi a minha variação de receita? 10. Se eu vender de 1, ao invés de 2 unidades, eu aumentaria minha receita de 10 dólares para 18. Ou seja, qual foi a minha receita marginal? 8 dólares. Vendendo de 2, ao invés de 2 unidades, 3. Minha receita aumentaria de 18 dólares para 24. Ou seja, minha receita marginal seria 6 dólares. De tal sorte que vocês conseguem perceber que a receita marginal ela vai decaindo, ela é decrescente, podendo inclusive chegar a ser negativa, né? Justamente onde a receita atinge seu ponto de máximo e começa a reduzir, mesmo com a quantidade a mais vendida. E aqui a gente pode perceber que a receita marginal ela vai ser menor do que a receita média, que está lá na
curva de demanda. Então, a receita marginal, ela é menor do que a receita média ou até mesmo o preço, certo? Está aqui o gráfico apresentando o que eu mencionei para vocês. O preço ele vai caindo, certo? E a quantidade vai aumentando. Preço e quantidade é justamente a famosa curva de demanda, que a gente vem trabalhando desde o início da disciplina. E a receita marginal, ela é um pouco mais inclinada, ou seja, ela tem valores menores do que a própria curva de preço, né, que é a curva de demanda. Então, ela vai decaindo de forma mais intensa do que os preços, né, ou a curva de demanda, que relaciona preço e quantidade, certo? Então, com o aumento da quantidade, a receita marginal cai mais do que os preços, certo? Então, assim, podemos começar a trabalhar alguns conceitos e chegarmos na maximização do lucro. Vamos a alguns deles. A receita marginal de um monopolista é sempre menor do que o preço do mercado, certo? Isso eu já mostrei para vocês, está em gráfico e está aqui agora no texto, certo? Vocês viram lá nos números. Ó. A curva de demanda é negativamente inclinada. Que é isso? Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Isso é clássico, né? Você já discutiu isso nos primórdios da disciplina, preço e quantidade, oferta, demanda. Quanto menor o preço, maior a quantidade, ou seja, mais pessoas, dadas a sua utilidade, estariam dispostas a pagar por aquele produto, certo? E aí, ó, quando o monopólio reduz o preço para vender mais unidade do seu produto, ou seja, receita marginal, diminui um pouco o preço para mais pessoas poderem comprar o meu produto. A receita recebida das unidades que antes eram vendidas também diminui, certo? Ou seja, minha receita marginal, ela vai decaindo com o tempo, de forma mais intensa que o próprio preço. Desta forma, como é que o monopólio maximiza o seu lucro? Isso aqui não é regra geral, isso vem da matemática, independente se é concorrência ou monopólio. O lucro é maximizado quando a receita marginal se iguala ao custo marginal. Professor, você nem falou de custo ainda. No caso do monopólio, a gente vai introduzir já para vocês verem graficamente como é que funciona, certo? E, finalizando mais um conceito aqui, ó, o monopolista, então, irá utilizar a curva de demanda, que é esta azulzinha, para procurar qual preço poderá induzir os compradores a comprar essa quantidade maximizadora do lucro. Então, vamos rememorar aqui o que está escrito. Não tem como fugir. Lucro é maximizado quando receita marginal igual a custo marginal, né? A quantidade em que ocorre essa igualdade. Então, o monopolista, como ele é o único produtor, ele vai induzir a população, esse é mais um problema do monopólio, ele vai induzir a população naquela região a comprar a quantidade que maximiza o seu lucro, ou seja, a quantidade que vai igualar o custo marginal com a receita marginal, certo? No caso da concorrência perfeita, se o vendedor, definir uma quantidade pequena, dado a quantidade independe do preço, o consumidor tem a opção de comprar do concorrente. No caso do monopólio, não. Ele vai definir a quantidade que maximiza o seu lucro, mesmo podendo deixar pessoas fora do mercado, certo? Então, vamos aqui ao gráfico, né, que junta todas as variáveis. O que é novidade aqui para o monopólio? Temos a curva de demanda, né, o preço vai caindo e a quantidade vai aumentando, diferentemente da empresa concorrencial, em que o preço ele é constante, dependendo da quantidade, vejam isso. E a receita marginal ela cai de forma mais intensa do que o próprio preço, tá bom? Custo marginal, né? Custo fixo, custo variável, lei de rendimento decrescente, você não muda nada para a empresa monopolista, a mesma coisa. Problema de coordenação, tudo que a gente discutiu nos tópicos anteriores. Custo marginal vai crescendo, custo total médio ele vai decaindo pela diluição dos custos fixos, na economia de escala, e atinge um ponto de mínimo e vai aumentando com relação por causa da lei dos rendimentos decrescentes, a gente já discutiu e repetiu várias vezes, certo? De tal sorte que, onde é que ocorre a minimização do custo? É quando o custo total médio se iguala ao custo marginal. Seria essa quantidade que está apontada aqui com o cursor. Mas a empresa quer minimizar custo? Sim, mas não é o principal objetivo. Ela quer mesmo maximizar lucro. E onde é que ela maximiza lucro?
no ponto em que o custo marginal se iguala à receita marginal. Então, seria essa quantidade que maximizaria o lucro. Só que tem um detalhe, a curva de receita marginal ela é mais inclinada do que a curva de demanda, ou seja, a curva em que o preço que o mercado está disposto a pagar é representado, certo? Então, qual preço vai ser de fato cobrado pela empresa monopolista? Não seria esse preço que estaria no ponto A, seria justamente o preço do ponto B, que é o preço da curva de demanda. Então, ele elevaria o preço de tal forma a produzir essa mesma quantidade e fizesse com que o custo marginal se igualasse à receita marginal. Então, qual seria a resposta? Quantidade Q máximo aqui e o preço do monopólio seria justamente nesse ponto B. Bom, essa é a ideia de maximização do lucro para a firma monopolista. Como é que eu calculo isso matematicamente e com gráfico no gráfico, né? Plotando uma área que representasse o lucro. Vamos relembrar, lucro total igual a receita total menos custo total, certo? Se eu dividir e multiplicar o quê? Eu posso isolar receita total sobre quantidade, custo total sobre quantidade. Tudo isso vezes quantidade. Receita total vezes, dividido por quantidade igual a receita total média. E o custo total dividido pela quantidade é o custo total médio. A receita total média é igual ao preço no monopólio também. O que vai mudar é a receita marginal. E o custo total médio a gente calcula também. Então, como é que seria o cálculo do lucro na empresa monopolista? Seria justamente o preço pago pelo cliente para os produtos, pelo produto, menos o custo total médio, seria o custo unitário que a empresa teria naquela quantidade, tá certo? Preço menos o custo do produto, que é o custo total médio, tudo isso vezes a quantidade produzida e vendida. Então, essa área aqui em si seria o lucro do monopólio, certo? Então, assim, vocês percebem a diferença entre o lucro maximizado na empresa que opera no mercado em concorrência com relação ao lucro de uma empresa que opera em um mercado monopolista. Ela tem poder não só de formar o preço, como também de definir a quantidade a ser ofertada no mercado. E aí, como eu havia prometido, já encaminhando aqui para o final, falei para vocês que o monopólio ele causa uma ineficiência, porque se paga um preço maior do que poderia se pagar, considerando esse conceito de receita marginal e custo marginal. Olha aqui, que diz o texto, explicando o que eu falei para vocês. Já que o monopólio impõe o seu preço acima do custo marginal, diferentemente lá da empresa concorrencial, acaba existindo uma diferença entre o desejo de desembolso do consumidor com o custo do produtor. Essa diferença leva a quantidade comercializada a ser inferior à quantidade socialmente ótima, ou seja, não maximiza o excedente total. Porque é o seguinte, olhando aqui a maximização do lucro, lá pelo começo desse tópico 8, foi que eu falei, maximização do lucro ocorre quando a receita marginal se iguala ao custo marginal. Que ponto seria esse? Seria esse ponto aqui, ó. Bom, seria esse ponto de preço, certo? Ponto A lá do gráfico anterior. Isso, então, a esse preço, quantas pessoas poderiam comprar, teriam disposição a pagar por esse produto? Quantas pessoas? A quantidade estaria aqui, ó. Nesse ponto que está o cursor. Só que a empresa monopolista ela tem poder de definir não só a quantidade, mas o preço. Ok, mas o preço de mercado é esse, eu vou subir para cá. É o preço de mercado que eu falo, a curva de demanda desse mercado, que é a própria curva de demanda do produtor, já que ele é o único produtor do mercado. Então, ele coloca um preço acima. Então, essa região aqui seria como se fosse um peso morto causado pela empresa monopolista, ou seja, ela inibe pessoas de participarem do mercado, ou seja, de acessarem um produto. Ela restringe a quantidade ofertada para maximizar o seu lucro, certo? Por isso, ó, que do ponto de vista do consumidor, né, da sociedade, o monopólio é totalmente indesejável. Por quê? Porque aumenta o preço e diminui o excedente. Né? Lembrando que o bem-estar
econômico é mensurado pelo excedente. A gente discutiu isso de forma bem aprofundada. Porém, do ponto de vista da empresa, que, olhando na perspectiva da maximização do resultado econômico, a maximização do lucro, da rentabilidade, o monopólio é altamente desejável, né? Não é à toa que vocês veem movimento de empresas querendo comprar outros, fusões, aquisições para crescer, dominar o mercado. Precisamos aumentar o nosso market share. Já viu isso? Market share é participação no mercado. É um discurso recorrente na empresa. Querer crescer, isso é natural. Mas, do ponto de vista social, quanto mais concentração, diminui a concorrência e tem aumento de preço. Inclusive, podendo nem ser já até redução de qualidade, mas isso já é mais discutível. Tá certo? Então, há esse contrassenso, né? Socialmente, o monopólio é indesejável, mas empresarialmente é o melhor cenário possível, porque eu tenho o poder de formar preço e definir a quantidade para maximizar o meu lucro. Por isso que existem instituições, como a gente discutiu em tópicos anteriores, que de alguma forma tentam moderar, verificar, ou até mesmo coibir a concentração de mercado, para evitar a formação de monopólio. Em alguns setores existe monopólio, notadamente com proteção e consentimento do próprio governo, e por razões diversas, dizendo que é estratégica, que ela pode levar esse tipo de produto, né, com subsídios a uma população que não seria atendida no mesmo mercado concorrencial. Tem várias discussões ideológicas, inclusive, mas do ponto de vista da economia, que é o nosso recorte, na nossa disciplina, esta é a mensagem que eu quero passar. Do ponto de vista do consumidor, o monopólio é indesejável, porque aumenta preço, e aí acarreta também perda de excedentes e bem-estar econômico. Porém, do ponto de vista da firma, é o melhor dos mundos, porque ela define não só a quantidade, como o preço que ela vai operar, certo? Então, como eu falei, o preço morto, né? Existe um peso morto do monopólio, é similar ao preço morto criado pelo imposto, certo? Porque ele vai reduzir, vai produzir sempre de forma menor do que o nível de produção socialmente ótimo. Tá bom? Então, menos pessoas irão participar daquele mercado. Só que a diferença é que com o peso morto, no peso morto, no caso do imposto, o governo receberia a receita tributária. No caso aqui, essa receita a mais, pelo preço a mais, seria incorporado pela própria empresa monopolista, certo? E aí, para encerrar, né, só como revisão, um quadro comparativo, na firma em concorrência, o preço é dado pelo mercado, portanto, o preço é igual à receita marginal, receita média, tudo aquilo que eu vendo a mais vai ser justamente o preço, e para maximizar lucro, eu tenho que igualar tudo isso com o custo marginal. Então, graficamente, esse seria o ponto de maximização do lucro, em que o custo marginal se iguala à receita marginal, o preço independe da quantidade, porque o produtor é atomizado. Então, essa é a região de lucro. Já no caso da empresa monopolista, como ela é a única produtora daquele mercado, a curva de demanda é justamente dada pelo preço que ela opta trabalhar. Então, se o preço é maior, menos pessoas iriam comprar aquele produto, estariam dispostas. Se o preço é menor, mais pessoas estariam dispostas. Só que o preço vai ser igual à receita média. Porém, em termos de receita marginal, a receita marginal é menor do que o preço. Eu mostrei lá com exemplo para vocês. Então, a pergunta que fica, onde é que eu maximizo o meu lucro numa empresa ou numa firma monopolista? Não tenha dúvida. O lucro é maximizado quando a receita marginal se iguala ao custo marginal. Seria esse ponto A. Só que o detalhe, a empresa monopolista ela é a única que ela tem poder de formar preço. Então, nesta quantidade, que seria o ponto ótimo de maximização de lucro, ela ainda consegue melhorar ainda mais colocando o preço que o mercado estaria disposto a pagar, né, nessa curva de demanda. Ou seja, ela define tanto a quantidade como o preço. O preço vai ser maior do que a receita marginal, e a receita marginal, para maximizar o lucro, ela tem que ser igual ao custo marginal. Então, esses dois gráficos, essas duas definições e discussões envolvendo a firma de concorrência e a firma operando em um mercado monopolista, essas duas discussões foram a base do tópico 8 de maximização de lucro. E com o tópico 8, nós encerramos a discussão do ponto de vista da microeconomia em si.
nós vamos adentrar, a partir do tópico 9, em aspectos relacionados à economia de empresas e contabilidade gerencial, né, detalhando, por exemplo, um caso com a empresa que tem multiprodutos, como é que eu calculo lucro, margem, né, custo, o senhor falou que tem outros tipos de custo, gasto, como é que funciona isso, a gente vai detalhar tudo isso, né, até para servir como base, para vocês compreenderem outras disciplinas posteriores do curso de área de produção, e fica aqui para vocês essa mensagem, né? O preço praticado pelo monopólio é maior do que o preço em um mercado competitivo. Isso aí eu mostrei para vocês e repeti e evidenciei, inclusive, com gráficos, certo? Aqui temos as referências utilizadas nesta apresentação e os capítulos de livro específicos que abordam esses temas, certo? Muita leitura interessante, recomendo que vocês se aprofundem na medida do possível, porque a economia é uma área do conhecimento que serve não somente para o engrandecimento profissional de vocês, mas também do ponto de vista pessoal para cada vez mais se fortalecerem enquanto cidadãos, críticos, pensantes, né, questionadores que compreendam os fenômenos sociais, econômicos, questões políticas, tudo de alguma forma está relacionado à economia. Então, fiquem encantados com a matéria, procurem estudar, ler, inclusive leituras além das que eu recomendo para vocês. É um tipo de área de conhecimento que exige leitura aí ao longo de toda a vida, tá bom? Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.